Boa noite. Vamos aguardar as pessoas me chegando. Elcia, querida, boa noite. Faltam 2 minutos. Vamos ouvindo Cabete, né, como fundo musical. Obrigada, Elcia. A música é de um CD do João Cabete, é considerado o seresteiro do Espiritismo. A vida é bela, minha amiga. Obrigada, Elcia. Obrigada, Sueli. Boa noite, querida. Queridos, boa noite. Já são 20 horas. Espero que todos estejam bem. Uma alegria poder estar aqui com vocês. Que o Senhor nos abençoe. Vamos então agora, antes de nós iniciarmos, né, a nossa proposta de reflexão, vamos nos colocar de forma confortável aí em nossas casas, nos posicionando de maneira que a energia ela flua de forma positiva. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, Mestre amado, amigos e benfeitores espirituais, hoje sairei a caminhar. Hoje que amparam os trabalhos de divulgação do Evangelho de Jesus, que possamos nesta hora estarmos conectados com esses espíritos amorosos que vêm até a nossa Terra, o nosso planeta,
como amparo, como apoio, como inspiração, para que possamos dar prosseguimento ao trabalho de divulgação da doutrina espírita, mas acima de tudo do Evangelho do Senhor Jesus, nosso Mestre amado. Pedimos que nessa hora todos que aqui estejam nas suas casas, mas conectados através da internet, possam receber as bênçãos do mais alto. Que o Senhor nos proteja, nos ampare e nos guarde, hoje, agora e sempre. Queridos, o tema que eu escolhi para a reflexão dessa semana foi um tema que eu comecei a pensar nele a partir na semana passada, na quinta-feira da semana passada. Me pediram para fazer um estudo num grupo que a gente participa, no Alta de Souza, e eu ouvi uma entrevista no Instagram da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela tem uma página lá no Instagram, não sei nem se é página que fala, mas é Mentes em Pauta, é uma entrevista. E ela então falou da empatia, gentileza e compaixão. E o tema da entrevista era empatia, gentileza e compaixão, a importância disso para a saúde geral, a importância de nós vivermos empaticamente, com gentileza e compaixão para a saúde geral, não só para a saúde mental. Então ela falando que empatia, gentileza e compaixão a gente treina. E foi uma entrevista assim, de 12 minutos e eu fiquei bastante motivada a ler um pouco mais sobre esse tema. E comecei então a fazer algumas leituras. Todos nós já ouvimos falar de empatia, todos nós já ouvimos várias palestras sobre gentileza e compaixão. A proposta aqui não é a gente trazer nada novo, mas é nós falarmos um pouco desse tema, porque toda vez que nós falamos, nós fazemos reforço positivo, então nós vamos introjetando mais e mais os conceitos para que a gente possa então partir para a vivência dessas ações, né? Então, a doutora Ana Beatriz, ela disse que os nossos circuitos cerebrais, eles são muito marcados para a sobrevivência. E que mesmo hoje, não precisando de tanta disputa como o homem primitivo, mas nós ainda agimos no ataque, na fuga. Então, nós precisamos treinar empatia, treinar gentileza e treinar compaixão. Então, nós vamos começar falando da definição de empatia. Eu acredito que todos, se eu perguntar, né, para quem está nessa sala aqui agora, o que é empatia para você? Todo mundo vai ter um conceito, é se colocar no lugar do outro. É a primeira coisa que a gente logo pensa, né? Empatia é diferente de simpatia. Tem pessoas que são muito simpáticas, muito sorridentes, muito agradáveis, mas elas não conseguem fazer esse movimento de se colocar no lugar do outro. Então, a definição de empatia, a empatia é um termo grego, empatheia, que significa paixão. A empatia pressupõe uma comunicação afetiva. Então, quando eu estou falando de empatia, eu estou falando de comunicação afetiva com outra pessoa. E é um dos fundamentos da identificação e compreensão psicológica de outros indivíduos. Então, quando eu consigo uma comunicação afetiva, eu consigo me colocar no lugar do outro, não para sentir o que o outro está sentindo, se o outro está triste, eu vou ficar triste, não, mas para eu entender o que e me identificar, compreender o que possa estar acontecendo com ele. Então, empatia, ainda prosseguindo na definição, empatia significa capacidade psicológica para sentir o que sentiria outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender. Então, quando eu falo de empatia, eu estou falando de compreensão. Compreender. O que eu vou compreender? Sentimentos, emoções, compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. Então, como eu falei, não é tem alguém sofrendo, eu estou com alguém que uma depressão tremenda, eu vou me deprimir.
me colocar no lugar do outro, assim, me aproximar do que o outro está sentindo. Então, me aproximar da emoção, do sentimento, compreender essa emoção, compreender esse sentimento que a pessoa está passando naquele momento. E a empatia, que é entrar no sentimento, na emoção, compreender o sentimento e a emoção, é uma das mais úteis ferramentas para a reforma íntima. Ferramenta útil para a nossa transformação. E por que isso, né? Porque quando eu entendo a condição do outro, quando eu vejo e eu consigo perceber o que o outro está sentindo, o sentimento e a emoção dele, a minha compreensão, como eu já falei, ela tende a se ampliar. Então eu sou menos julgador, eu sinto menos raiva em algumas situações. Então eu me lembrei agora de uma entrevista que eu ouvi na Casa do Saber. Então a pessoa, o entrevistado, ele estava falando exatamente sobre empatia. E ele estava falando que empatia é igual a respeito. E quando que eu respeito? Eu só consigo respeitar quando eu compreendo sentimento e emoção. Então ele conta até um caso nessa entrevista que ele estava num café e que tinha uma pessoa próxima com um celular, brigando no celular, falando muito alto. E sem se preocupar que tinha outras pessoas ali. Quando você vai no café, você quer relaxar, tomar um café ou pensar em alguma coisa, né? Mas ele não estava ali tendo um olhar empático. Essa pessoa não estava. E quando veio a garçonete, a pessoa que servia, e perguntou o que o senhor quer, ele falou qualquer coisa. A pessoa estava no extremo, né? E ele falou assim, o que está acontecendo? Perguntou assim, aí ela falou assim, esse é o quinto doido do celular que eu atendo hoje. Como é que a gente se coloca? Nós vamos imaginar essa cena, a gente num café, numa situação dessa. Se nós estamos, porque empatia a gente treina, é uma habilidade que a gente treina. Porque os nossos circuitos, como disse a doutora Ana Beatriz, eles são marcados para fuga, ataque e defesa. Ataque e fuga, ataque e fuga. Então, por isso que nós precisamos treinar. Nós estamos num café, numa cena dessa. Como é que a gente age? Né? Se nós estamos trabalhando, porque esse é exercício do olhar empático, a gente olha e pensa, essa pessoa está com um problema muito sério. Essa pessoa não está conseguindo entender e respeitar esse ambiente, mas ela está passando por uma situação muito grave. Ela está realmente muito desestruturado, desequilibrado. O que eu faço? Eu vou lá para um outro cantinho, para um lugar mais próximo, mais afastado, e vou tomar meu café entendendo o momento dele. Não é que eu esteja concordando que aquilo que ele está fazendo é o ideal, mas eu compreendo o sentimento e a emoção do outro. Como a própria garçonete, né? Esse é o quinto maluco do celular que eu atendo hoje. Então, como que as pessoas estão realmente angustiadas, aflitas e nesse sofrimento e sem a capacidade de respeitar, né? De ter esse olhar empático, de respeitar o ambiente. Mas cabe a nós, né? Espíritas, nós sabemos, Kardec fala que o processo, eu vou até ler aqui o que o nosso... Isso 30 anos antes, Kardec, 30 anos antes da codificação, Kardec já nos diz, nos fala da importância da educação. Ele viveu, né, um educador acima de tudo. Então, de educar os nossos espíritos. Então, outra coisa, hoje eu estava me lembrando, né, que alguns anos atrás eu li um livro acho que todos nós espíritos assim, da antiga aí já leu um livro do Richard Simonetti, Atravessando a Rua. E eu lembro que tinha uma história, eu não me lembro bem se o nome da moça era Otília, mas era uma história de uma moça que ela era um amor na casa espírita. Sabe aquela menina prestativa, simpática, boa, que todos gostavam. E no dia do aniversário dela, a mocidade da casa espírita resolveu fazer uma surpresa. E a casa dela ficava no fundo, para entrar na casa dela tinha um corredor, e lá atrás que ficava a casa. Quando eles foram entrando com faixas, com bolo,
eles viram que a Otília, eu acho que é Otília, o nome eu não posso afirmar, estava brigando com a mãe, falando impropérios, e o que eles fizeram? Típico da imaturidade, conta o Simonetti, eles foram deixando as faixas, eles saíram e não entraram. Típico das almas imaturas de adolescente. Quando eu li aquilo, eu não tinha esse olhar. Lendo um pouquinho sobre empatia, eu falei assim, meu Deus, um espírito mais amadurecido, o que faria? Ia criticar a Otília naquela atitude? Não ia concordar, mas ia pensar assim, meu Deus, como essa companheira precisa de nós. Como ela precisa que a gente oriente, que a gente converse, que a gente fale, né? Como que ela precisa da nossa ajuda, né? Compreendendo o sentimento e a emoção da Otília, que fora era aquela gentileza, mas com a mãezinha em casa é uma pessoa totalmente descontrolada. Então, a pessoa que precisa da nossa compreensão, não é da nossa concordância, tá? Da compreensão do sentimento e da emoção, do quanto confusa ela nessa dicotomia daquilo que ela era em casa, daquilo que ela era na rua, daquilo que ela era no centro espírita. Então, nós vamos ver que no Livro dos Espíritos, na questão 486, olha o que Kardec pergunta para os Espíritos, questão 486. Kardec pergunta assim, os Espíritos se interessam por nossa felicidade e por nossa prosperidade? Prosperidade em todos os sentidos. Os que nos desejam bem se afligem com os males que experimentamos durante a vida? E a resposta dos Espíritos. Os bons Espíritos fazem o possível e ficam felizes com todas as vossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males quando não os suportais com resignação. Então, olha o ensinamento aqui, né? Se você está enfrentando uma situação sem resignação, com intolerância, com impaciência, precisa desse nosso olhar empático. Não é que eu vou lá e vou intervir naquele momento, mas eu vou procurar compreender o sentimento e a emoção do outro. Vou diminuir muito em mim a raiva, que a raiva é necessária, nós temos raiva, e a raiva ela se projeta, então, mas nós vamos diminuir raiva, nós vamos diminuir crítica, nós vamos diminuir muita angústia quando a gente consegue, né, compreender essa dinâmica de sofrimento do próximo. E aqui os Espíritos nos dizem assim, respondendo a Kardec, não suportais com resignação, porque esses males são são sem resultado para vós. Sois como o doente que rejeita a bebida amarga que deve curá-lo. Então, essa compreensão, esse entendimento, os Espíritos têm da gente. Né? Os Espíritos que acompanham a nossa trajetória, eles têm esse olhar empático. Então, eles veem quando nós não estamos resignados, quando nós estamos revoltados, quando nós estamos ainda intolerantes, impacientes, e compreendem e querem, né? E olham para a gente e entendem ainda a nossa imaturidade, a nossa dificuldade, a nossa infância ainda espiritual. Então, na questão 487, Kardec pergunta assim, de qual natureza de mal os espíritos se afligem mais por nós, o mal físico ou o mal moral? Vosso egoísmo e vossa dureza de coração. Daí tudo se deriva. Vossa dureza de coração. Eles se riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição e se regozijam com aqueles que têm por efeito abreviar vosso tempo de prova. Então, eles olham como olham para a criança, né? Aquela criança espiritual que faz, meu Deus, olha só, né? mas compreende o nosso sentimento e compreende as nossas emoções. Compreende que nós estamos em processo. Então, isso é ensinamento para a gente como lidar com o outro. E aí a gente pensa assim, isso precisa começar onde? Esse olhar empático, esse olhar de compreensão, esse olhar de compreender sentimento e de emoção. Começa onde? Precisa começar em casa, né, queridos? Precisa começar em casa. Porque em casa
é como a Otília, a gente lembrando da Otília, que eu não sei se é Otília, mas começa em casa. Em casa, onde a gente tem intimidade, onde a gente, o pai e a mãe empoderados, né, falam de qualquer maneira, porque essa empatia precisa começar em casa. Essa compreensão do sentimento e da emoção daqueles que estão próximos é fundamental, porque se a gente não consegue isso no nosso ambiente familiar, onde estão as pessoas ali que nós convivemos, que estão ali conosco todo dia, que nós espíritas sabemos por que da reencarnação, que nós somos espíritos que necessitamos estar juntos, que vem às vezes um para ser nosso apoio, mas que os outros a gente vem para acertar as contas. Nós sabemos disso. Então nós temos essa informação preciosa de que nós estamos nos reencontrando, que não é a primeira vez, né, na grande maioria das vezes, que nós estamos juntos e que tem questões que nós viemos resolver. E para a gente resolver, é preciso que a gente procure compreender o sentimento e a emoção do outro, né? Eu me lembro em alguns casos, um período aí da Petrobras, de fechamento da Petrobras, fechou a Petrobras, não, né, gente? Esse problema da Petrobras, que as construtoras mandaram muita gente embora, demitiram muita gente, e eu ouvi algumas mães me procurando e falou assim, mas meu filho ele não quer estudar, eu não sei o que ele vai ser, eu não sei o que ele vai ser da vida dele, eu aperto, eu falo. E nesse momento, esse filho que está desempregado, se a gente olhar para ele e perceber o sentimento e a emoção dele, a nossa atitude vai ser diferente. Não é que a gente vai falar, vou deixar de falar para ele não estudar ou para ele procurar um trabalho, não é nada disso. Não vou apoiar a acomodação, mas eu vou entender que toda vez que a gente perde alguma coisa, um trabalho, alguma coisa que é importante para a nossa vida, a gente vive um luto. E se a gente vive um luto, é preciso um tempo para a gente se recuperar. E quando você está no processo de luto, de perda, você tem negação, não, isso não está acontecendo, meu emprego eu vou retornar, vem culpa, vem revolta, uma tristeza profunda, uma vergonha de si mesmo, daquilo que está acontecendo. Então, é um sofrimento muito grande. E se a gente tem esse olhar, a gente vai agir de uma outra forma. A gente vai ser aquele que acolhe, que apoia, vai ser, mesmo estando preocupado, a gente vai ser aquela força, porque a gente está entendendo o sentimento e a emoção. Isso também com as nossas crianças, né? Isso também com as nossas crianças. Ouvir o que elas têm para dizer, perceber o que elas estão sentindo, o que elas estão querendo nos dizer, né? Então, isso precisa, esse olhar empático, ele precisa começar nos nossos lares. Tem um conto, né, que introduz alguns estudos sobre empatia, que diz o seguinte, a história de um homem, de um ancião, de um homem que sabia que ia morrer, já idoso, e ele procura um jovem para contar uma história de heroísmo. Ele começa contando para o jovem assim, durante a guerra ele ajudou um homem a fugir, deu-lhe abrigo, alimento e proteção. Quando já estavam chegando a um lugar seguro, esse homem decidiu traí-lo e entregá-lo ao inimigo. E o jovem pergunta para o ancião, como é que você escapou? Ele fala, eu não escapei, eu sou o outro, aquele que traiu. Diz o ancião, mas ao contar essa história como se fosse o herói, posso compreender tudo o que ele fez por mim. Então, quando eu me coloco no lugar do outro, eu posso compreender tudo que ele fez, tudo que ele tinha feito. Então, a sabedoria desse conto de fala, desse conto, né, que não é um conto de fada, que é um conto, nos fala sobre a empatia. Essa ação de nos colocarmos no lugar do outro, de procurar sentir o que o outro sente. A empatia nos torna menos orgulhosos e egoístas. E nós sabemos, o Evangelho segundo o Espiritismo traz isso para a gente, de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de se desenraizar, porque deriva da influência da matéria. Então a empatia faz com que a gente seja menos orgulhoso, quer dizer, trabalha a nossa humildade,
porque muitas vezes, com um olhar empático, né, nós não falamos o que nós queremos. Nós silenciamos. Aí entra aquele antigo provérbio árabe, né? O silêncio, a palavra é prata, o silêncio é ouro. Quando você compreende a situação do outro, não é que você vai engolir, mas você vai olhar com um olhar tão compassivo, né, de tanta compreensão, que você vai calar e muitas vezes orar por aquela pessoa, né? Então, é um entendimento que não é, que fica na superfície, você aprofunda nessa relação. Então, a empatia nos torna menos orgulhosos e egoístas, pois faz com que pensemos não só em nossos pontos de vista, como estamos nos sentindo, mas também na vida alheia, no que se passa no íntimo de alguém. Eu já falei isso algumas vezes, e isso tem assim, mexe muito comigo, né? Eu atendo algumas pessoas e agora aqui no Brasil a gente está vivendo, parece que duas facções, lado L e lado B. E dentro de casa, isso eu já falei para vocês, isso é uma coisa muito séria, né? E se a gente consegue trabalhar a empatia, a gente vai compreender. Eu já falei para vocês de uma pessoa que eles eram do lado L e o filho e a namorada do filho do lado B. Então, o pai parou de falar com o filho, a mãe não suportava olhar para o filho e não gostava nem da presença da namorada. E, gente, olha que coisa séria. Quando eu começo a compreender o sentimento e a emoção do outro, eu começo a entender que ele tem direito de pensar daquele jeito, mesmo que eu não concorde. Não sou obrigada a concordar com ele. Mas eu não preciso ter raiva do meu filho, eu não preciso ter raiva da namorada do meu filho, porque ela pensa diferente de mim. Então, eu respeito e eu sou respeitada. Então, esse lugar da compreensão, do entendimento, né, faz com que a gente se cale até. Então, eu não concordo com aquilo que meu filho pensa, mas eu vou passar alguma informação, mas eu respeito, principalmente se é meu filho adulto. Eu respeito o meu amigo que pensa diferente. Isso é empatia. Por isso que é uma ferramenta preciosa para a nossa reforma íntima. Por isso que a gente precisa dessa compreensão. Por que o outro está desse lado? Por que ele pensa assim? Por que a mãe lá, sei lá, o filho, ele acredita que o melhor é o Estado democrático de direita e o outro lá acredita que o melhor é o socialismo, seja lá o que for. Então, é esse respeito que é necessário. Para que não haja essas divisões, essas cisões. Nós não viemos aqui para cisão, nós viemos aqui para irmandade. A gente veio aqui para acertar nossas contas, então, principalmente dentro de casa. Quando eu vejo isso, provavelmente essas pessoas já estiveram em disputas políticas, em disputas, mas que hoje precisa ter um olhar diferente, porque hoje é mãe e filho, pai e filho, né? Então, esse entendimento vai deixando a gente menos egoísta, menos orgulhoso, é minha opinião, que eu penso, né? Aí eu começo a botar apelido, eu começo a sentir raiva, eu quero agredir. O momento que nós estamos vivendo é um momento muito sério, que pede compreensão, que pede tolerância. Quando nos colocamos no lugar do outro, a compreensão, é isso que eu estou falando, se torna mais fácil de ser alcançada. E nossos corações se sentem mais aptos a perdoar. Olha a importância de nós, do exercício da empatia. Quer dizer, já não cabe mais só ataque e fuga, ou eu ataco, pensa diferente, né? Olha só. Mais de 2000 anos que Jesus traz essa mensagem de conciliação, de irmandade. Quando nos colocamos no lugar do outro, temos a oportunidade de acalmar a raiva, né? De eliminar a raiva. Todos nós humanos, eu costumo dizer que a gente
Todos nós temos a emoção básica do humano, amor, raiva, né? E de evitar a vingança. Quando nos colocamos no lugar do outro, desenvolvemos a compaixão. Misericórdia quero, sacrifício não. Jesus deixa claro que Ele quer misericórdia, que Ele quer compaixão de cada um de nós. Então, é um exercício para a compaixão, porque empatia eu olho, eu compreendo. Né? Depois nós vamos para o segundo passo que a gente vai falar, que é a gentileza. Depois a gente vai para a compaixão, que é a ação. E procuramos fazer algo para amenizar o sofrimento do próximo. Então, a compaixão é a ação para amenizar o sofrimento do outro. A empatia, eu compreendo o que o outro sente, compreendo a emoção do outro. A compaixão, eu já tenho uma ação para amenizar o sofrimento do outro. Então, é um processo. Quando nos colocamos no lugar do outro, expandimos a nossa capacidade de amar e de entender que precisamos viver em família para realizar nosso crescimento. Quando nos colocamos no lugar do outro, preparamos nossa intimidade para receber as sementes da humildade, para que a gente se coloque, saia do orgulho, para receber as sementes da humildade, nós precisamos da empatia. E a humildade, que é esse sentimento oposto do orgulho, é um dos esteios da nossa evolução espiritual. Então, enquanto eu estou no movimento do orgulho, da arrogância, do egoísmo, das minhas verdades, e eu estou aqui numa condição ainda distante da humildade, que é um esteio para a nossa evolução espiritual. E aí a gente vai entendendo, né? E a gente precisa viver essa fraternidade. Uma vez eu vi de uma palestrante que eu gosto muito e que muitos de vocês conhecem, que é a Dorami, ela numa palestra no Maria de Nazaré, num domingo de manhã, ela falou assim: nós espíritas falamos muito de caridade, mas nós precisamos desenvolver a fraternidade. Fraternidade é olharmos uns para os outros como irmãos, porque a gente começa fazendo esse exercício em casa, a gente estende para o grupo espírita, para então a gente ir avançando para a nossa cidade. Então ela falando que nós precisamos desenvolver essa fraternidade. Então quando eu começo a ter um olhar empático, eu preparo a minha intimidade para receber as sementes da humanidade, descobrindo a verdade de que somos todos irmãos e que precisamos uns dos outros para colher os bons frutos da felicidade futura. Tem um autor que diz que quem tem um olhar empático, quem pratica a gentileza, é mais feliz, e não só no momento, mas que amplia isso, amplia esse estado de felicidade. Passamos a analisar, quando nós vivemos esse olhar empático, passamos a analisar a vida através dos pontos de vista de outros ângulos e assim nos tornamos mais sábios e maduros. Então, a maturidade precisa de empatia. A humildade precisa de empatia. Ter controle da raiva, acalmar a raiva precisa de empatia, porque precisa de quê? De compreensão do sentimento e da emoção do outro. O coração que se isola, que se fecha nas suas verdades absolutas, que vê somente o que seus olhos permitem, que não partilha a vida de seu próximo, está estacionado nas trilhas do tempo. É como se ancorasse, colocasse uma âncora nesse barco chamado vida. Só eu, esse lugar aqui, eu não saio. Então, vocês estão percebendo, né? Como é que é importante essa empatia. Jesus nos diz, está lá em Mateus, em Lucas também a gente encontra: fazei aos homens tudo o que desejais que eles vos façam, pois é nisso que consiste toda a lei e os profetas. Então, o médico das almas, Jesus, sempre buscou mostrar os caminhos mais seguros para a nossa vida, nessa máxima revolucionária e ao mesmo tempo simples, mas que precisa de exercício, que precisa de treino, introduz na Terra o conceito de empatia, de agir conforme aquilo que desejamos para nós mesmos.
As verdades estão conosco e é tempo de instituí-las em nossa vida. Mas, gente, isso é fácil? Vocês acham que é fácil, né? É exercício, é uma questão de hábito, né? É uma questão de treino mesmo, né? Porque nós ainda somos muito suscetíveis a ficarmos ofendidos. Eu já falei isso para vocês, até no trânsito, né? Acho que uma vez eu contei até essa história. Eu estava indo para o consultório e passou um senhor assim com cabelinho branquinho, fez um gesto. Eu na hora ri, achei engraçado, mas falei, meu Deus, que maluco. E depois eu fui entender que eu estava errada. Eu estava naquela linha branca, ali no meio do asfalto, né? Tem o meu ladinho e tem o lado do outro. Eu estava errada, ele estava só indignado, né? Mas a gente, o entendimento desse momento do outro que ainda se expressa com essa raiva e a gente não entrar nisso é um alívio tão grande, né? E eu me lembro que eu cheguei no consultório assim aliviada. Ai, meu Deus, que bom que a irritação foi dele. Depois que eu compreendi, então, que eu que estava equivocada, né? Maior ainda o meu entendimento, a minha compreensão do sentimento, da emoção dele, apesar de não concordar com a atitude dele. Apesar de não concordar. Né? Mas é a forma que ele tem ainda de expressar a indignação dele. Então, que eu não faça. Que eu olhe e eu não faça. A gente seguindo ainda, falando um pouquinho mais sobre empatia, e aí, como é que a gente faz? Qual é o limite da empatia? Qual é o limite? Quer dizer, eu vou compreendendo, eu vou estar aqui, não estar respeitando, eu saio de perto. Qual é o limite? Né? O limite é o limite do nosso amor. O quanto nós somos capazes de amar o próximo como nós mesmos. Mas para eu amar ao próximo como a mim mesmo, eu preciso de autoamor. Eu preciso estar tão segura de quem eu sou, do que eu quero. Eu preciso estar tão segura da fé que eu professo. Eu preciso estar tão segura do Jesus que eu amo, que eu digo e falo, que é o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso estar tão segura que eu quero trilhar esse caminho, que eu sei que ele é seguro, que eu vou nesse esforço, porque é esforço, não é fácil, é trabalho, mas é possível. E é tão bom quando a gente consegue, né? A alegria que dá quando alguém fala de uma forma grosseira e a gente não age do mesmo jeito. É tão bom quando a gente consegue falar assim, mas não porque aquilo já não nos afeta mesmo. E a gente olha e fala assim, eu não quero ser assim, porque esse momento é o momento dessa pessoa. Então, isso, quando a gente consegue, é uma felicidade tão grande, é um bem-estar tão grande, né, que a gente nem pensa assim, que bom. Claro que uma hora ou outra, né, minha gente? A gente não vai conseguir fazer como a gente gostaria. E aí, bom, eu já compreendo o sentimento do outro, compreendo a emoção do outro, compreendo o momento evolutivo do outro, compreendo as dificuldades, né, que cada um está no patamar, e que eu estou aqui num processo, o processo de educar o meu espírito, num processo de fazer a minha reforma, de fazer essa mudança. Nós estamos vivendo num momento muito sério, né, que a gente precisa contribuir de alguma forma para que essa terra seja renovada, para que esse mundo de regeneração aconteça, e a gente precisa da nossa parcelinha. Então, eu já tenho esse olhar empático. A empatia faz com que a gente fique mais gentil. E o que é essa gentileza? Tem gente que fala, gentileza é falar mansinho, gentileza é fidalguia, gentileza é bom trato, gentileza é dar bom dia, gentileza é falar obrigado. Essas palavrinhas mágicas que a gente ensina para nossa criança, para as nossas crianças, né?
obrigada, as 3 palavrinhas mágicas, obrigado, por favor, com licença. Isso é gentileza. A gentileza a gente manifesta no nosso comportamento com o outro, no nosso trato com o outro, né? E no mundo virtual hoje, a gente está correndo muito risco de não ser gentil, porque às vezes a gente recebe uma mensagem e não vê. Esses dias eu peguei uma mensagem, minha irmã me manda muitas mensagens, e eu escrevi e não mandei, porque a gente está tão cansado. Isso tem acontecido, né? E eu estou atenta, meu Deus, eu escrevo a mensagem e não envio, porque alguma coisa interrompe. Então, a gente precisa, né, e entender o momento do outro. Aí vem a empatia, que às vezes o outro não está sendo gentil ou não respondeu porque ele não viu. Esses dias eu estava com 115 mensagens acumuladas, né, que tinha chegado lá, eu estava vendo aquela porção de mensagem. E o pior é que na maioria das vezes eu estou online. Por quê? Porque eu deixo o celular ligado, as mensagens, e as pessoas não sabem. Eu também não vou lá e tiro do WhatsApp, mas eu estou trabalhando, eu estou fazendo alguma coisa, às vezes de 8 da manhã até as 19 horas. Então é uma mensagem que eu recebo. Eu tenho uma amiga que eu amo, e esses dias eu fui ver que vai chegando uma, né? Como é que vai? Aqui chega, vai para cima, não é isso? No WhatsApp? Aqui chega, vai para cima. Tinha umas 4 mensagens dela de bom dia, cada uma mais linda que a outra. Ela mandou foto das orquídeas dela florescendo, a coisa mais linda. E eu não tinha visto, e eu não mandei que lindo, nem um que lindo, né? E às vezes a gente acaba não sendo gentil, porque não dá. Mas no trato, no dia a dia, né, a gente ter esse cuidado dessa delicadeza no trato, né? Eu me lembro que quando eu estudava mediunidade, era uma aula com Dona Dulce, lá no Maria de Nazaré, toda terça-feira, 8 horas da manhã. Eu ia para a aula, saía para o meu trabalho, de lá eu ia direto, né? E Tia Vani, nas conversas, ela falava assim, depois que acabava a aula, nós íamos, nós não, o grupo, os médios iam para a reunião mediúnica, eu ia para o trabalho. Então, Tia Vani falava assim, quer saber se é espírito superior, se o que está falando é para a gente prestar atenção, é o seguinte, espírito superior não causa constrangimento. Não provoca constrangimento, não envergonha, não fala do outro, não traz intimidade do outro. Então, o espírito superior não provoca constrangimento. Mas ela também falava dos espíritos, né, pseudo-sábios, aqueles que tinham aquela gentileza, aquela coisa, mas que, na verdade, não estavam numa condição que se supõe. Mas é treinamento. Vamos começar sendo gentil e daqui a pouco, né, aquele movimento, aquele exercício acaba se incorporando e a gente acaba fazendo aquilo de uma forma natural. Então, a gentileza tem um poder muito grande, tem relação direta com a inteligência, bem como denota a elevação moral. Toda vez que eu penso em gentileza, que eu falo essa palavra, não tem como não pensar em Chico Xavier. Não tem como vir a imagem dele, né? A gentileza, a paciência, ouvir as pessoas, receber mesmo com angina, com peito, e não perder aquela gentileza, aquela afabilidade, aquela doçura, mesmo cansado, mesmo diante das situações mais difíceis, mas estava incorporado, né? A virtude ela se incorpora. Eu acho que é o Padre Vieira que fala. Ele diz o seguinte, que como é que ele diz aqui? Ele diz que a virtude, eu vou achar aqui depois e falo para vocês direitinho. Então, essa gentileza, esse lidar de uma forma... Não estou dizendo que de vez em quando a gente precisa ser firme, não, sabe, gente? E a firmeza, a gente pode ser firme sendo educado. Mas a gentileza depende de hábito. Comece hoje a cultivá-la, é a orientação do amigo espiritual. Há muitas maneiras de adquirir esse hábito, mas é preciso disciplina e força de vontade.
Lá no meu consultório tem uma assessorista que eu sempre falo dela, porque ela é um amorzinho. A gente chega, bom dia, boa tarde. Aquilo faz um bem tão grande, né? Porque você chega no lugar, bom dia, quanto tempo, a senhora está bem? É uma gentileza que aquilo, né? Você chegou ali para trabalhar, uma pessoa te dá um bom dia, sorrindo, que bom, a senhora está bem. Como que isso agasalha, né, a nossa alma, a gente fica bem, a gente vai... Puxa vida, que graça! Então, esse movimento de gentileza que a gente precisa treinar, que é hábito, né? A gentileza tem um pouco de renúncia e tem muito a ver com generosidade. E a generosidade é a irmã da caridade. Por isso que quanto mais elevada a pessoa, mais gentil ela é. Aliás, segundo Joana de Ângeles, o culto à gentileza é uma preparação para a transferência às colônias espirituais, onde teremos residência e onde o respeito e a cordialidade preponderam nos circuitos de espíritos mais conscientes. Isso está em Celeiro de Bênçãos, na página 53. Então, a gentileza para Joana é uma preparação para a transferência às colônias espirituais, onde teremos residência, né? O Espírito Meimei diz que o primeiro degrau para o paraíso chama-se gentileza. A pessoa gentil tem paciência, a pessoa gentil sabe ouvir, a pessoa gentil a gentileza é uma virtude que pertence à família do amor e também é uma chave que abre portas. Quando a pessoa adquire o hábito da gentileza, esse proceder se torna uma segunda natureza. Ela assim age porque se sente bem. Não faz porque se sente bem. Quando faz para se sentir, não faz para se sentir virtuosa ou para que os outros admirem. Não é o movimento do ego, não é o movimento do que está fora, para que as pessoas falem. Quando você já... aquilo se torna uma coisa natural. Até porque a virtude, diz o Padre Vieira, a virtude desconhece a si mesma. O prêmio das boas ações é praticá-la. E aí, quando a gente fala de gentileza, é difícil a gente não lembrar do profeta gentileza, né? O profeta gentileza, aquela figura, né, segundo o que eu vou falar, foi o que o Leonardo Boff escreveu sobre o profeta gentileza, que seguramente muitos no Rio mais antigos se lembram dessa figura singular, de cabelos longos, barbas brancas, vestindo uma bata alvíssima, na bata com apliques cheios de mensagem e com estandarte na mão, com muitos dizeres em vermelho, que a partir da década de 1970 até a sua morte em 1996, percorria a cidade do Rio de Janeiro, viajava de barca, na barca Rio-Niterói, entrava nos trens falando sobre a gentileza. E a partir de 1980 ele encheu as 55 pilastras do viaduto do Caju. Quando a gente vai chegando no Rio, tem aquelas pilastras ali no viaduto do Caju, perto da rodoviária, com as inscrições em verde e amarelo, propondo sua crítica ao mundo e uma alternativa ao mal-estar da civilização. Leonardo Boff diz que ele não era um louco como parecia, mas um profeta da têmpera dos profetas bíblicos, como Amós e Oséias. Então, olha, como todo profeta, sentiu também um chamamento e foi a partir do incêndio, né, de um circo americano em Niterói, em 1961, que foram calcinadas cerca de 400 pessoas e que a gente sabe, a espiritualidade diz que com muitos séculos para que aquelas pessoas todas se reunissem naquele circo. O profeta gentileza, né, o José Datrino, ele era um empresário de transportes, ele vendeu tudo e começou a falar sobre a gentileza. E o que a gente lembra quando fala do profeta gentileza, né? Da máxima que ele deixou, né, o José Datrino, gentileza gera gentileza. Da mesma forma que respeito
gera respeito. Da mesma forma que empatia gera essa compreensão e esse entendimento. Amplia a nossa capacidade de amar, de sermos mais fraternos, de vivermos e contribuindo para uma sociedade mais fraterna, mais irmã. E a partir desses movimentos, porque já está na hora, desse movimento de compreensão do sentimento e da emoção, desse tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, dessa gentileza com o outro, gentileza gerando gentileza, até que nós vamos chegar à compaixão, que é um movimento para o que eu posso fazer para melhorar a vida dessa pessoa, o que eu posso fazer para contribuir para que essa pessoa que me tocou fique melhor. Então, a compaixão é essa dinâmica necessária, né? Que é a ação necessária que move a caridade. Nós espíritas sabemos que fora da caridade, fora da compaixão, não há salvação, não há libertação. Então, meus queridos, eu espero que a gente tenha contribuído de alguma forma para que vocês tenham assim, interesse, né, em ler um pouco mais sobre empatia, sobre compaixão. Nós poderíamos falar um pouquinho sobre compaixão, mas é chegado o nosso tempo, já está na hora, nós já passamos até 3 minutos, mas vamos lembrar dessas 3 palavras, empatia, gentileza e compaixão. Vamos fazer um exercício para fazermos com que deixem de ser apenas palavras, mas ações, uma dinâmica interna, e a partir desse exercício a gente possa viver isso de forma natural e viver a felicidade, a alegria que é de vivermos de uma forma mais leve nesse planeta, tá bom? Então, que o Senhor nos abençoe, nos proteja. Agradeço muito o convite, a paciência de vocês, por estarmos aqui me ouvindo, e que possam todos receber as bênçãos do Senhor Jesus. Então, vamos nos colocar de uma forma tranquila, vamos pensar no nosso ambiente, no ambiente da nossa casa, vamos imantar nesse momento, né, para que a gente possa receber do mais alto aquilo que nós necessitamos. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Ainda, Senhor Jesus, tão frágeis e necessitados, mas sabendo que nós somos pequeninas centelhas dessa chama luminosa que é Deus, na certeza das Tuas palavras, que nos afirma que tudo aquilo que eu faço podereis fazer e muito mais. Ó Senhor, que dissestes, vós sois deuses, que nós possamos, nesse momento, acreditarmos no nosso potencial, desejarmos trabalhar os nossos espíritos, educando as nossas almas na Tua direção. Abençoe o nosso lar, abençoe os nossos familiares, abençoe a casa de cada um que está conectado neste momento. Que todos possam receber de acordo com a sua necessidade e com o seu merecimento. Que nessa hora se derramem bênçãos de curas físicas, espirituais, emocionais. E assim, Senhor, na certeza da Tua presença, nós, de joelhos em espíritos, te dizemos, obrigada, Senhor. Que assim possa ser hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Queridos, um beijo, fiquem com Deus, muita paz para todos. Um beijo grande, obrigada, Elcia, pelo convite. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Rafaela, beijo, Rafaela.
Um beijo, tá, pessoal? Ó, beijo bem grande para vocês. Muito obrigada. Boa noite a todos.